E aí pessoal, beleza? Vamos dar sequência então no conteúdo? Então olha só, o que nós vamos fazer agora é definir a velocidade média, né? Nós definimos aí os vetor posição para o movimento 2D, ok? Definimos aí o vetor deslocamento, ok? Agora a gente pode estar interessado em saber, olha só, vamos olhar aqui, né, novamente na nossa curva, aí na trajetória, né? Esse cara aqui, ó, é a trajetória, né? Essa curva é a trajetória, vou até fazer ela aqui numa cor diferente, tá? Vou pegar aqui um pouco mais grosso, uma cor diferente, então aqui para destacar, ó. Então aqui, ó, é a trajetória do objeto, então, os pontos por onde, né, a minha partícula, o meu objeto passou, ó, ao longo de todo o caminho, ok? Estou andando no plano aqui, né, pessoal? Eixo XY, tá? E aí nós temos os vetores que vai localizar a partícula, né? Então, ó, num dado instante a partícula está aqui o vetor R1, num instante posterior ela foi, né, para esse ponto 2 aqui. Então está aqui o vetor que localiza ela. E o vetor deslocamento, olha só, está aqui em cima, vamos destacar ele aqui em outra cor, ó. Vetor deslocamento, vetor que liga, né, ó, do ponto 1, né, a seta aí que vai do ponto 1 ao ponto 2, certo? Esse é o vetor de deslocamento. Lembrando que aqui está no plano, tá, pessoal? Mas você pode fazer 3D. Então, ΔR aqui vai ser um ΔX na I, um ΔY na J. Se tivesse um 3D, mais um ΔZ na K, no eixo Z. Ok? Vamos deixar em 2D para facilitar o desenho, né? Bom, beleza, então temos aí a trajetória, né? Perceba que num dado instante de tempo, esse cara então estava nessa posição, ele foi para a posição aqui, ó, R2. Nós podemos nos perguntar qual a rapidez, com que rapidez ele saiu do ponto 1 e foi para o ponto 2. Bom, se a gente conhece o vetor inicial, o vetor final e o intervalo de tempo, né, em que esse vetor sofreu essa mudança do R1 para o R2, nós podemos definir a velocidade, a taxa com que esse vetor variou no tempo, vetor posição, pessoal, tá? Vamos fazer até aqui, ó. Ok? Então a velocidade média vai ser, então, ó, a razão, né, entre o vetor deslocamento pelo tempo. Se você conhece aí o vetor deslocamento e o tempo, né, em que esse vetor deslocamento aconteceu, ou seja, o tempo em que o R1 levou para mudar para R2, essa razão aqui, unidade, né, metros por segundo, sistema internacional, isso vai te dar o chamado vetor velocidade, que indica aí a taxa de variação, né, em que aconteceu a mudança do vetor 1 para o vetor 2, pessoal. Tá? Perceba que, ó, o vetor velocidade média, ó, ele tem a mesma direção e sentido do vetor deslocamento. Então esse vetor velocidade média também será um vetor apontando aí, ó, a direção dele. Ele também aponta na direção do ΔR, tá, pessoal? Então é um vetor aqui, ó, apontando, né, na direção do ΔR. Então isso aqui é o vetor velocidade média, ok? Beleza? Bom, como é que a gente escreve as componentes desse vetor velocidade, já que ele é um vetor, né? Como é que a gente escreve os componentes desse cara? Bom, olha lá, pessoal, velocidade média, ΔR sobre ΔT. Vamos lembrar? O ΔR aí, para o nosso caso aí no plano, né, vai ser quem, ó? Um ΔX na I mais um ΔY na J, ok? Se a gente divide esse cara pelo tempo, né, que o vetor levou para mudar do R1 para o R2, nós vamos ter a velocidade média. Então, ó, a velocidade média vai ser o que? ΔR sobre o ΔT, ou seja, vamos escrever aqui o ΔX I mais ΔYJ, se fosse 3D, mais um ΔZ na K, ok? Dividindo esses dois caras aí por ΔT, ó, nós vamos obter aí que a velocidade média vai ser, olha só, pessoal, vai ficar ΔX sobre ΔT na I, né, mais ΔY sobre ΔT na J. Isso para 2D, ok? Daqui a gente tira então que o vetor velocidade média, olha só, o que é ΔX, pessoal? Ó,
sobre ΔT? A velocidade média na direção x, né? O que é o ΔY sobre ΔT? Isso aqui é velocidade média na direção y. Então esse cara aqui, ó, é um Vx médio na y mais um v, né, velocidade média na y, tá? Essas são as componentes aí. Então, conhecendo aqui, pessoal, ó, os deltas, né, quanto que variou o x, né, o delta x, quanto variou aqui a posição em y, esses dois deltas dividido pelo tempo, vai te dar a velocidade média em x e a velocidade média em y. A velocidade média total, a soma da velocidade média em x mais a velocidade média na direção y. Ok? Esse é o vetor velocidade média. Pois bem, pessoal, agora perceba o seguinte, ó, o vetor velocidade média, assim como acontecia lá no caso do uma dimensão, ele não diz nada do que aconteceu, ó, entre esses dois intervalos, certo? Entre esses dois instantes de tempo. Tá? A velocidade pode ter subido muito rápido, variado mais devagar, chegado a zero em algum ponto, tá? Entre esses dois intervalos, mas nós não temos nenhuma informação sobre o que aconteceu, né? Com que rapidez aconteceu o movimento entre os dois intervalos, só mesmo olhando para os intervalos. Para descobrir como que esse objeto, né? Com que rapidez esse objeto teve, né, em cada ponto da minha curva, em cada instante da minha trajetória, né, em cada ponto da minha trajetória, nós vamos precisar definir o vetor velocidade instantânea. Tá? Como é que a gente define esse vetor velocidade instantânea, pessoal? Da mesma forma que a gente fez lá para uma dimensão, certo? Então vamos lá, ó. Novamente, nós temos aqui a nossa trajetória, certo? Vou fazer aqui em outra cor, ó. Temos aqui, ó, a trajetória, né, ó, por onde passou, né, o caminho por onde passou, ó, o objeto, ok? Então esse cara aqui é a trajetória, está no plano, né? Trajetória, ok? E aí, ó, num dado instante, num ponto aqui, a hora que o objeto estava aqui, nós temos como achar o vetor posição para esse cara, né? Vamos traçar aqui o vetor posição, pessoal. Então esse cara aqui vai me dar o vetor, ó, R1, certo? E no instante de tempo mais lá para frente, vamos pegar esse outro aqui, ó, nós temos outros aqui, eu vou explicar o que está acontecendo. Nós temos um outro vetor posição, né? No instante posterior, ó, um outro vetor posição, isso aqui é o R2, né? Ok? Esse vetorzão aqui, né, pessoal, é o vetor deslocamento, certo? Vamos lembrar? Vetor deslocamento, esse cara aqui é o vetor deslocamento. Agora, olha só, então se eu fizer a razão entre a diferença entre esses dois vetores, né, o vetor R2 ou R1, e dividir pelo tempo que eu gastei para sair daqui, chegar até aqui, eu tenho a velocidade média, certo? Olha aqui. Aqui, definição de velocidade média. Pego o primeiro vetor, né, olho para o segundo, faço a diferença, vou ter esse vetorzão aqui que sai do primeiro, vai para o segundo, divido pelo tempo que eu gastei para sair do primeiro e chegar no segundo, eu tenho a velocidade média. Agora, o que acontece se eu estiver interessado em calcular a velocidade nesse ponto 1 aqui, no instante de tempo T1 no caso? O que eu posso fazer? Bom, eu só sei calcular a velocidade média, mas o que eu posso fazer então, pessoal? Começar a diminuir, ó, venho para cá, certo? Diminuo desse ponto, eu diminuo o R2, ó, certo? Aí não é suficiente, diminuo ainda mais, vou diminuindo no limite em que esse R2 cair aqui em cima do R1, ou seja, né, pensando aí em termos de tempo, esse aqui vai ser um R de T mais ΔT, certo? Esse cara aqui, posso falar, né, esse cara aqui é um R de T, ok? Então a velocidade média, ó, qual a definição da velocidade média? Vai ser o R de T mais ΔT, certo? O vetor, ó, um vetor adiantado, um vetor menos o vetor anterior, certo? Dividido pelo ΔT. Isso me daria esse vetor verdão aqui, um vetor apontando na direção desse verdão aqui, a velocidade média. Se eu começar a diminuir esse cara, diminuir esse intervalo, eu vou trazer nesse ponto 2
para próximo do ponto 1. No limite em que esse tempo vai a zero, certo? Nós vamos ter a velocidade instantânea. Então, ó, no limite em que o ΔT vai a zero, então esse R de t mais ΔT menos o R de t, certo? Dividido pelo ΔT, isso aqui é a definição de derivada, pessoal, certo? ΔR sobre ΔT. Derivada do vetor posição em relação ao tempo, tá? Então aí, ó, nós temos que o vetor velocidade, ó, é dr dt, tá? Se você conhece como que o vetor posição varia ao longo do tempo, né? Todos os vetores de posição, a derivada desse vetor posição em relação ao vetor em relação ao tempo vai te dar a velocidade instantânea. E aí, olha só, pessoal, perceba, ó, conforme você vai trazendo esse cara para cima do 1, olha lá, ó, o vetor velocidade instantânea, ele vai ser, ó, um vetorzão aí, ó, tangente ao ponto. Olha aqui, ó, esse cara aqui, ó, é o vetor que tangencia o ponto aqui onde a gente está querendo calcular, certo? Olha lá, tá até aqui, né? O vetor velocidade instantânea é tangente à curva no ponto 1, no ponto em que você está calculando a velocidade instantânea. Então, se quisesse calcular a velocidade instantânea nesse ponto 2 aqui, ó, eu vou ter um vetor, certo? Ó, no ponto 2, qual que é a velocidade instantânea? Vai ser um vetor, ó, tangente, certo? Vou fazer menorzinho aqui, ó, tangente a esse ponto da trajetória, tá? Então a velocidade instantânea, ela tangencia ponta a ponta a trajetória, ok? Beleza, pessoal? Bom, vamos escrever as componentes desse vetor, né? Como é que eu consigo escrever as componentes do meu vetor, já que a velocidade instantânea é um vetor também, certo? Então lá, ó, temos a trajetória, olha aqui, pessoal, ó, a partícula se locomovendo por essa trajetória. Imagina que essa partícula está movendo aqui em cima dessa trajetória, certo? Está andando por cima da trajetória. Num dado instante de tempo, ó, ok? Que eu tenho um vetor que localiza esse cara, né? Vamos fazer o vetor aqui, ó, certo? Olha lá, ó, sai lá do zero, ó. Isso aqui é o vetor que está localizando, né, a minha partícula naquele dado instante de tempo. A velocidade instantânea, ela é um vetor, ó, que tangencia essa trajetória. Então, se ele é um vetor que tangencia essa trajetória, a gente pode escrever em termos das coordenadas x e y, olha lá, ó. Ok? Tudo que a gente tem aqui, ó, esse é o vetor velocidade instantânea. Então, ó, posso fazer isso, ó, parte desse cara está em x, parte desse cara está em y, né? Aqui vai ser o vy, ok? Dessa forma a gente consegue aí escrever esse vetor velocidade instantânea, não? É o que? Olha lá, um Vx na I mais um Vy na J. Tá? Ah, professor, como é que a gente consegue escrever esse cara? Ora, é só lembrar, né? Vamos relembrar aqui, vou fazer até aqui para cima, ó. Que a velocidade instantânea, qual a definição? dr, né, derivada do vetor posição em relação ao tempo. Mas quem é o vetor posição, pessoal? Então, ó, derivada temporal do vetor posição, que é o que? Um x na i, né? Olha aqui o vetor posição, ó. Esse vetor posição a gente pode reescrever esse cara, né? Ó, fazer até menorzinho aqui, ó. Ó, a gente consegue escrever esse cara em termos das nossas coordenadas, não? Ó. X, não, olha só. Então, ó, x, ok? E aqui o y, né? Então esse vetor posição é um x na i mais um vetor na y, que é um y na j, ok? Então olha só, se a gente conhece esse vetor posição, não, mais um y na j, derivo o vetor posição, certo? Esse cara aqui é o vetor posição em relação ao tempo, certo? Ó, soma aqui das derivadas, derivada da soma, daqui a gente chega aqui, a velocidade vai ser, ó, vai ficar dx dt na i, mais, deriva aqui também, né, ó, dy dt na j, aqui é j, né, pessoal? Ok? O que é derivada em x, pessoal? Derivo x
velocidade, derivada da posição x, né? Como que a posição x está variando ao longo do tempo, derivada dessa posição em relação ao tempo, velocidade em x. Derivada da posição y em relação ao tempo, velocidade em y. Por isso que a gente escreve, né, esse cara aqui, ó lá. A velocidade instantânea é uma velocidade em x mais uma velocidade em y, ok? Beleza, gente? Ó, outra coisa interessante, ó, só para fechar, para terminar, gente, se a gente pegar esse ângulo aqui, ó, esse ângulo, ó, o ângulo entre, né, a horizontal e o vetor velocidade, o vetor velocidade em qualquer ponto da trajetória, ele indica a reta tangente à trajetória. Então eu sei para onde que esse objeto está indo. Por isso que a gente fala, às vezes, ó, saiu pela tangente, ó, lá. Nesse ponto, ó, esse cara está tangenciando a trajetória, certo? A gente consegue então calcular aqui, ó, esse ângulo θ, né, que vai dar a direção naquele ponto para onde o objeto estava tendendo a ir, certo? O objeto sempre está tendendo a caminhar na direção do vetor velocidade, ok? Então aquele ângulo ali, ó, tangente daquele ângulo, olha lá, ó, tangente ao triângulo retângulo que formou aqui, ó, cateto oposto, né, componente da velocidade em y sobre a componente em x, tá? E x. Daí a gente teria, por exemplo, né, como ter a informação aí, né, para onde está apontando a direção, né, qual a direção desse objeto aqui naquele ponto, ok? A velocidade te informa essa direção, pessoal, certo? A velocidade é sempre tangente, né, ao ponto da trajetória. Beleza, gente? Tudo bem? Tranquilo? Na próxima aula nós vamos definir aí mais duas grandezas, né? Que vai ser aí a grandeza velocidade média para esse movimento 2D e 3D e velocidade instantânea, aceleração instantânea, desculpa, aceleração média e aceleração instantânea, tá? Lembrando, né, gente, que se fosse 3D eu teria que mais a componente VY na K, tá? Tô fazendo 2D porque é mais fácil desenhar no plano que tentar desenhar 3D aí, né, na luz. Eu não tenho muita habilidade para isso, pelo menos. Beleza? Até a próxima.